Depois de 50 anos, infelizmente, o tema ainda é pouco conhecido em nossa comunidade no Brasil. Tratam-se de informações de extrema importância para todos, principalmente para casais que pretendem ter filhos, seus pais e avós, líderes comunitários, rabinos e educadores. Vamos disseminar essas importantes informações hoje com a nossa querida doutora Daphne, e que eu tenho que agradecer hoje a presença dela aqui, de novo, aqui dando todas as explicações importantíssimas para que a gente possa compartilhar essas informações e essa gravação com toda a nossa comunidade. E obrigada, Daphne. Então, pode começar. Obrigada. Ok. Queria agradecer o convite, a oportunidade e, na verdade, antes de começar, eu queria fazer um convite para todo mundo, que a gente precisa de muita ajuda, tá? Então, é um trabalho aí que é um trabalho de todo mundo, é um trabalho contínuo, e acho que é bem importante que exista um movimento das pessoas e da própria federação, né? Talvez a gente consiga criar até um comitê para levar esse tipo de informação de uma forma mais consistente e permanente, né? Eu trouxe uma apresentação curta, e aí eu não sei como é bem a dinâmica. Aí abre-se para um bate-papo para todo mundo, é isso, Suzana? Tá. Isso, Daphne. Então, tá bom. Então, eu vou compartilhar a minha tela só para a gente poder se situar e eu poder contextualizar a questão, e aí a gente começa, depois abre para o diálogo. Então, vamos lá. Acho que eu já estou compartilhando. Pronto. Deixa eu ver como é que eu faço opções de ponteiro aqui. Computador laser. Bom, então, o título, na verdade, algumas pessoas já me viram falar anteriormente sobre esse tema, mas literalmente a gente tem que ficar batendo na mesma tecla durante algum tempo, né? E o objetivo é como prevenir o nascimento de bebês com doenças genéticas graves, as lições dos programas de sucesso na comunidade judaica. Então, quando a gente fala em doenças genéticas e a comunidade judaica, algumas pessoas perguntam, mas tem doenças específicas mesmo? Essas doenças são exclusivas? Só judeu que tem essas coisas? Assim, de que tipo de doença exatamente que a gente está falando, né? Então, a gente está falando basicamente de doenças na infância. Então, não vai entrar no escopo dessa apresentação, a gente pode até conversar. Existem alguns tipos de câncer hereditário, predisposições que têm alguns genes que são mais frequentes em judeus, tem algumas outras doenças de adultos, mas são outras coisas. Eu estou falando aqui de doenças na infância. Então, são doenças que, em geral, são graves, crônicas, degenerativas, a maioria delas sem possibilidade de tratamento específico ou de cura, e a prevalência entre judeus é muito alta quando a gente compara com outros grupos da população. Tá? E, na realidade, por que a gente vai ficar falando disso? É muito ruim a gente falar de doença, né? Só que, nesse caso, quando a gente tem informação e quando a gente sabe que essas doenças existem, a gente pode prevenir. Então, essa é a mensagem principal desse bate-papo hoje. Se a gente for falar da parte genética dos judeus, assim, hoje em dia existem no mundo mais ou menos uns 15 milhões de judeus asquenazí. Aqui no Brasil, mais ou menos 100 mil judeus, sendo que 3/4 têm alguma ancestralidade asquenazí. E esse grupo todo, desses 15 milhões, é descendente de um grupo muito pequeno, de um grupo de 350 indivíduos há uns 600, 800 anos, por conta da própria história judaica. Para num lugar, é expulso, ou assimila, vai para outro, constrói uma comunidade, mandam embora de novo. Então, um grupo muito pequeno de indivíduos é que acabou dando origem a esse grupo grande de hoje, uma população derivada judeus derivados da Europa e do Oriente Médio. E o que acontece? Quando muita gente tem origem num grupo muito pequeno, pode ter acontecido o que se chama de efeito fundador. Vai que no meio daqueles 350 tem uns 2 com alguns genes específicos determinando algumas doenças. Então, hoje, nesse grupo dos 15 milhões, você é parente do outro? Não. Todo mundo é meio primo, mas, na verdade, assim, se a gente for olhar por esse aspecto,
os judeus, eles têm muitas similaridades entre si, muito mais do que se a gente comparar com populações dos locais onde eles vivem, por essa questão de manter a união, mas existem semelhanças genéticas mesmo, por conta dessa ancestralidade comum que a gente tem. Então, se a gente for comparar judeus Ashkenazi com população geral, e eu dou como exemplo algumas doenças, então, assim, a doença que a gente vai conversar mais é sobre a doença de Tay-Sachs, basicamente porque foi a primeira e foi a que criou esse programa. 95% dos casos da doença de Tay-Sachs, antes de se iniciar esses programas de prevenção, aconteciam em judeus, ainda acontecem, muitas vezes com pessoas com ancestralidade judaica que não têm ideia de que tem essa ancestralidade. Então, 1 para cada 3.600 nascimentos em judeus e na população geral 1 para cada 300 mil. A doença de Gaucher ela é ainda mais frequente. 80% dos casos vão acontecer em judeus, 1 para cada 900, tá? Na população como um todo. E aí a gente tem uma lista, quer dizer, essa lista é até maior, eu fiz um resuminho, mas só mostrando que algumas dessas doenças mais frequentes em judeus. Tá? As alterações genéticas, o que vai acontecer? Em cada célula do nosso organismo, nós temos cromossomos. Os cromossomos são os nossos pacotes de DNA, tá? E nesse DNA, a gente tem essa sequência de informação, essas letrinhas, e que cada trinca de letrinhas vai fazer com que um aminoácido se junte a um outro e vão formando proteínas. Tá? Então, essa é a base geral da biologia e da genética. O que vai acontecer? Então, esses nossos cromossomos, eles são pacotes de DNA, e nós temos sempre esses cromossomos em pares. Então, a gente recebe uma cópia de cada do pai e uma cópia de cada da mãe. Então, um cromossomo, um do pai, um da mãe. Um 2 do pai, um 2 da mãe. E por aí vai. Então, a gente tem esses pares de informações genéticas. E é importante entender essa história dos pares, tá? Quando a gente vai falar de certos tipos de doença, onde eu vou ter o componente materno, o componente paterno, e se a doença é uma doença ligada a um gene que a gente chama de recessivo, eu preciso que a herança tenha vindo dos dois. Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho esse pedacinho do DNA, que consiste num gene com uma informação, vai sendo formada uma proteína, e essa proteína vai funcionar em diversas reações metabólicas no nosso organismo. O nosso organismo é como se fosse um grande laboratório de química, com várias reações acontecendo simultaneamente. Nesse caso, eu tenho um substrato, uma substância, tá? Que vai tendo que se transformar em um produto por ação de uma proteína que é uma enzima. Então, eu tenho aqui uma cadeia de moléculas que são bem complexas, elas vão sendo quebradas em substâncias assim mais simples e a célula vai botando elas para fora. O que vai acontecer nessas doenças se eu tenho uma mutação genética? Então, se eu tenho essas alterações genéticas, eu vou ter uma proteína com defeito, e aí eu vou ter ou uma substância que acumula, porque ela não consegue seguir naquela linha da reação química, ou eu vou ter falta de um produto. No caso da doença de Tay-Sachs, o que vai acontecer é que essas moléculas que são complexas, elas não conseguem ser quebradas, e elas vão, então a gente vê que ao invés de elas serem quebradas, elas vão se acumulando. Então, esse é um exemplo para alguns erros metabólicos geneticamente determinados. Tá? A doença de Tay-Sachs, então, ela é uma doença metabólica, neurológica, degenerativa e não tem tratamento disponível. O que ocorre é que as células do sistema nervoso, certas substâncias vão se acumular por conta de uma enzima que não funciona, e ela vai destruindo as células do sistema nervoso. Então, aqui é uma imagem da internet, de um casal com uma criança já em franco processo de neurodegeneração, tá? E aqui é uma imagem que é feita por um oftalmologista, um exame do fundo do olho, e que a gente vê uma característica muito frequentemente encontrada, não só em Tay-Sachs, como em outros, que é a chama mancha vermelha em cereja. Na verdade, a mácula, que está lá no fundo do olho, ela é bem vermelha e fica esse vermelhinho. Mas o que a gente vê é que em volta vai aparecendo esse branquinho. Esse clarinho já mostra essa degeneração, essa perda de células
do sistema nervoso. Então, quando a gente tem uma suspeita de uma dessas doenças, faz o fundo de olho e vê essa mancha em cereja, é praticamente certo que é um diagnóstico de uma doença desse grupo. E o que vai acontecer? Quer dizer, por que a pessoa nasce com uma doença como essa? Porque tanto o pai quanto a mãe carregam uma informação que vai determinar essa doença, que é esse R minúsculo, que seria o gene recessivo, que não se manifesta nem no pai, nem na mãe, que são portadores assintomáticos, então não é doente. Portador do gene, carrega a informação genética, mas tem o outro gene normal para compensar, produz aquela enzima normalmente, não vai ter a doença. Na hora que esse casal se une, os dois carregando essa informação, existe uma chance de 25%, ou seja, de 1 em 4, que nasça um bebê com essa doença. Tá? E aí eu vou contar para vocês uma história rapidamente, e isso foi publicado numa revista, né, para a comunidade judaica em abril de 2017, mostrando como que a comunidade judaica venceu a doença de Tay-Sachs, Estados Unidos. Tá? O que aconteceu? Em 1971, descobriram, eles já sabiam desse diagnóstico, como é que funcionava, isso foi descrito lá na década de 50, a mancha vermelha em cereja, descobriram na Inglaterra, assim, ainda em 1800 e muito, e sabiam que essa doença de Tay-Sachs era uma doença muito frequente na comunidade judaica. Então, eles perceberam que, além de ter essas características de que a criança começa a se desenvolver de uma maneira normal, de repente parece que está levando uns sustos e, de repente, começa a ter perdas no desenvolvimento, até que, assim, chega no momento que começa a ter convulsões, não enxerga, não consegue engolir e acaba morrendo entre 3 e 5 anos de idade. Eles já conheciam a doença, mas em 1971 eles descobriram qual era a causa da doença, eles descobriram qual era a enzima que não funcionava adequadamente. E depois que eles descobriram que as crianças com a doença tinham aquele nível baixinho da enzima, eles conseguiram perceber que os pais daquelas crianças tinham um nível intermediário daquela enzima funcionando, enquanto que as pessoas que sequer carregavam o gene tinham aquele nível da enzima normal. E aí, isso passou a ser o que a gente chamaria, na genética médica, de marcador. Então, eu consigo diferenciar quem tem a doença de quem carrega a informação genética, de quem não carrega a informação genética. E aí, eles começaram a propor um programa de rastreamento. Então, foram falar com a população sob risco, líderes religiosos, líderes comunitários, e foi uma coisa que dentro da comunidade judaica, naquela época, Baltimore, Nova York, aquela área dos Estados Unidos, isso foi muito bem aceito e fizeram uma série de mutirões testando casais que ainda iam ter filhos para ver se eles estariam sob risco ou não de vir a ter crianças com essa doença. Então, década de 70, tá? Tem 50 anos que isso aconteceu. E, na verdade, isso acabou sendo o protótipo para a investigação, tanto pré-concepcional quanto pré-natal, para doenças genéticas ligadas a genes recessivos. Então, tudo começou com a comunidade judaica, com uma boa ideia, e com a doença de Tay-Sachs. O que aconteceu ao longo daquele programa? Então, aqui a gente tem, quando o programa começou, quase 50 casos novos por ano. E isso considerando que nasce um para cada 3.600 na comunidade. Então, eram muitos nascimentos com a doença. Começam a fazer o programa, aqui em 1980, a gente já tem um número muito menor de casos, e aí, posteriormente, o que vai acontecendo é que vai aparecendo mais casos de Tay-Sachs em não-judeus do que em judeus. Ué, o que houve? Inverteu? Não, não inverteu. Simplesmente, a prevenção aconteceu na comunidade judaica e não na comunidade maior. Então, pararam de nascer os bebês, filhos de casais judeus com essa doença. Tá? E aí, o que ocorre no programa? Então, basicamente, a gente faz um exame para testar o casal. Se os dois carregarem a informação genética, existe esse risco e esse casal merece um aconselhamento genético e orientações sobre a melhor maneira de prevenir aqueles nascimentos. Enquanto que, se eu tiver um casal onde só um dos dois carrega a informação genética e o outro não
não vai ter risco. Os filhos podem nascer carregando a informação genética, mas eles não terão a doença. E isso vai precisar ser informado para a futura geração, para que teste o futuro parceiro. Como é que começou essa prevenção? Então, em 1970, estava começando o que a gente chama de diagnóstico pré-natal. Diagnóstico pré-natal significa já ter uma gestação em andamento, tá? E fazer uma investigação no feto que está sendo gerado. E que não é fácil uma tomada de decisão. Aqui no Brasil não é nem legal fazer uma interrupção de gravidez. Em alguns países é. O que eles faziam? Uma biópsia de vilo corial, então tira uma amostra de material da placenta, ou uma amniocentese, tira um pouquinho de líquido da bolsa d'água, faz a análise da enzima, era o que se fazia na época, fazia a análise, bebê está normal, ok? Bebê tem algum problema, a maioria dos casais optavam por não ter esses bebês. Tá? Então, existe essa questão da tomada de decisão que é complicada. Nos anos subsequentes, o que aconteceu é que a gente teve uma grande revolução da genética com o projeto genômico, no projeto Genoma, os avanços na técnica de biologia molecular, os exames passaram a ser feitos através do DNA e não mais aquela dosagem da enzima, e novas doenças foram sendo incorporadas nesse rastreamento. E aí as sociedades médicas começaram a que os médicos gineco-obstetras fizessem essas sugestões de exame antes dos casais terem filho, numa fase muito inicial da gravidez. Então, em 1976, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia já começou a recomendar que casais com ancestralidade judaica fossem testados para a doença de Tay-Sachs. Mais de 20 anos depois entra uma segunda doença, que foi a doença de Canavan, na época dosagem por enzima ainda. Aqui começa a entrar a tecnologia do DNA. 2001 já entra uma terceira doença que se chama fibrose cística, que é uma doença pulmonar crônica, bastante grave, mas que é pan-étnica, não é uma exclusividade de judeus ashkenazi, mas tem mais de 2.000 alterações que podem acontecer na fibrose cística, mas se eu testar para 5 alterações genéticas, eu pego 85% das alterações em judeus ashkenazi, então vale a pena. Aí, em 2004, eles já botaram mais doenças nessa lista, e em 2008, o Colégio Americano de Genética Médica já passa a recomendar uma testagem para 9 doenças para pessoas com ancestralidade judaica. E também com essa nova tecnologia do DNA, entra a tecnologia reprodutiva. E aí, com a tecnologia reprodutiva, já começa a poder ser oferecido o que se chama de diagnóstico pré-implantação. Então, eu tenho aqui um embrião obtido por uma técnica de reprodução assistida, são retiradas algumas células, essas células vão ser testadas, tá? E aí faz-se um teste genético, quando eu sei que o casal é um casal que teria um risco aumentado, e aí sim é feita uma seleção e só vai ser transferido aquele embrião que comprovadamente não tiver a doença. Então é assim que funciona. E quais são essas doenças? Hoje em dia a gente tem painéis muito grandes, assim, tá? Eu sei que não dá, tem alguma coisa. Então, essas doenças a gente tem aqui como exemplo, doença de Gaucher, a gente tem um tipo de anemia específico, aqui é a fibrose cística, doença de Canavan é uma outra neurológica degenerativa, enfim, tem uma lista grande de doenças com prevalência aumentada em judeus ashkenazi. Quais são os exames que são disponíveis? A gente pode buscar uma doença só, hoje até se faz pouco, na verdade a gente vai buscar uma doença só se for uma família que já tem aquela doença e a gente vai testar só para aquela doença. Ou a gente faz um painel, que é um pacote de exames que vai ser direcionado para algumas doenças e variantes específicas em judeus ashkenazi, que a gente tem uma lista lá de alterações genéticas, em geral esses painéis vão testar entre 10 e 15 doenças mais ou menos, e a gente tem esses painéis mais ampliados, que a gente entra com as doenças específicas, mais frequentes em judeus ashkenazi, e entra em várias outras, que dão em vários grupos étnicos, que são doenças frequentes nas populações como um todo, judeus também, e a gente tem vantagens e desvantagens de cada estratégia. Então, pode ser uma coleta de sangue, pode ser um cotonetinho que passa na bochecha, tá? Existem exames que são feitos na saliva, e a diferença é custo, a frequência das alterações e
a necessidade ou não do casal passar por um processo de aconselhamento genético. Quando esses painéis são mais ampliados, a chance de vir uma alteração é grande, o que não significa que o casal tenha um risco aumentado, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, se eu testar em painel para 9 a 16 doenças, eu vou ter 1 de cada 4 testados vai ter alguma variante que vai determinar alguma dessas doenças. Mas, de novo, só vai acontecer o problema se eu tiver a combinação no casal. Então, já existem programas de prevenção em vários países do mundo, né? Aqui eu estou mostrando um dos Estados Unidos, aqui eu estou mostrando um programa de saúde pública da Inglaterra, e que eles só funcionam porque existe informação, porque existe adesão, porque as pessoas sabem que ele existe e porque eles fazem parte da rotina. E fazem parte da rotina em vários países, inclusive nos programas de saúde pública. Em Israel, eles fazem os painéis, eles fazem para judeus Ashkenazi, eles têm alguns específicos para Sefaradi, para doenças genéticas comuns na população geral também, incluindo uma causa muito frequente de deficiência intelectual, uma doença neuromuscular, mas isso é conhecido e isso é testado. E a adesão vai muito de acordo com as convicções de cada grupo. Existe um programa que é um programa bastante usado pelo grupo mais ortodoxo, tá? Que se chama Dori Eshorim. E esse programa, eles tiveram uma sacada absolutamente genial no sentido de vamos testar todo mundo e vamos evitar estigmatização. Então, os casamentos, na hora que vão sendo combinados, o casal, assim, não, acho que eu vou querer, acho que eu gostei dele, acho que eu quero casar. Aí, nesse caso, os jovens já são previamente testados, eles não recebem os resultados dos exames, eles recebem um código. E aí, a mãe de um, a mãe de outro, liga lá para o programa e pergunta se o fulaninho pode casar com a fulaninha. E aí o programa simplesmente responde, são compatíveis ou não são compatíveis. Se não forem compatíveis, significa que os dois carregam uma alteração genética numa mesma doença. Se forem compatíveis, pode ser que um tenha uma alteração do Tay-Sachs, o outro tenha alteração de Gaucher, mas eles não têm risco de ter crianças com essas doenças. São casais que vão ter muitos filhos e consegue-se fazer o que se chama de prevenção primária, mas no caso acaba não acontecendo a união entre o casal. Tá? Mas é um programa que é bem aceito e tem, inclusive, muitos brasileiros ou pessoas da comunidade aqui que acabam usando também esse programa. É uma estratégia que a gente vai chamar de prevenção primária, no caso, porque simplesmente a união não existe. Mas os outros casais que já estão juntos e que querem fazer os testes, a gente também tem uma série de alternativas. O que não pode acontecer, o que vem acontecendo aqui no Brasil, em alguns outros países que não fazem prevenção. Achar que isso não vai acontecer, simplesmente escondendo a cabeça debaixo da terra. Tá? Então, o que ocorre aqui no Brasil? 2021, 50 anos depois desse programa ter sido lançado nos Estados Unidos, a gente, obviamente, tem uma comunidade muito menor. Tivemos algumas iniciativas isoladas para informação sobre as doenças e o rastreamento a partir da década de 90. Então, em 2000, houve uma defesa de tese de mestrado do Roberto Rosenberg, de São Paulo, e que ele analisou as alterações desse gene EXA, que é o da exosaminidase, para a doença de Tay-Sachs, em alunos de escolas judaicas. Então, ele veio e ele mostrou o seguinte, olha, o que a gente esperava para a comunidade judaica, aqui no Brasil é igualzinho, não mudou grandes coisas e esse gene está presente. Eu, pessoalmente, fiz uma série de palestras, já em sinagogas, em centros comunitários, já fui na Vitso, enfim, e eu venho tentando divulgar, mas acaba sendo um trabalho de formiguinha. E acabam aparecendo esses episódios de demanda do teste por casais depois que aparece um caso dentro da comunidade. Então, assim, gera uma grande comoção. Naquele período, algumas pessoas acabam fazendo o teste e depois todo mundo esquece. O que aconteceu? Em 2018, por conta de um novo diagnóstico de uma criança no sul do Brasil, uma família se mobilizou bastante relacionado ao programa de prevenção e esclarecimento. Vieram me procurar, a gente conversou muito, claro que a busca sempre é por tratamento, né?
Mas eu falei, vocês querem fazer a diferença? Vamos conversar e vamos tentar fazer alguma coisa melhor. A gente tem que ter prevenção no Brasil, as pessoas têm que saber que isso existe, tá? Em 2019, houve mais um diagnóstico agora no Rio de Janeiro, com uma imensa comoção da comunidade toda. E aí, esse grupo, quer dizer, essa família que veio conversar comigo, né, o Davi, a Ana Célia, estruturaram esse grupo chamado Cure Tay-Sachs, tá? E foi quando foi lançado o site e a campanha. Então, a gente já estava com tudo pronto e, por acaso, foi um boom quando apareceu um novo diagnóstico, infelizmente, dentro da comunidade. Então, aqui eu tenho já a coisa do site, tá? O Cure Tay-Sachs Brasil, um folheto explicativo que foi distribuído para rabinos, está disponível para download no site, explicando o que é a doença de Tay-Sachs, qual a missão do Cure Tay-Sachs, como é que são os testes genéticos, o que dá para fazer. Houve o lançamento da campanha em agosto de 2019, então estava bastante cheio, a gente fez um evento num hotel aqui no Rio de Janeiro, e assim, rabinos de todas as correntes juntos, concordando, tá? E muitas pessoas passaram a ter um pouco mais de informação sobre o assunto. A Vitsu me deu, a Vitsu não, a Federação Israelita me convidou, a Suzana, na verdade, fez um convite, foi super legal, no Fest Rio Judaico. Eu fiz uma palestra, né? Então, aqui na tenda cultural da praça, essa palestra sobre o programa de prevenção e, assim, foi feito um quiosque também e com um grupo de estudantes de medicina que estava participando, falando sobre os testes, explicando para quem quisesse. Foram distribuídos cartões nas sinagogas, no Yom Kippur também, e a gente teve alguns resultados, várias pessoas buscaram informação adicional sobre esses exames por conta desse cartãozinho que receberam na sinagoga em 2019. Em 2019 ainda foram feitas palestras e eventos comunitários para médicos e alguns artigos publicados na imprensa judaica, então um artigo na Morachá, uma palestra em São Paulo, uma palestra para médicos no Rio, palestra em Porto Alegre com a minha colega Carolina Fischinger. E a gente passou para o mundo virtual em 2020, né? Então, 2020 começa a pandemia, eu recebi um convite da Suzana, também da Fierge, fiz uma palestra online, e esse ano a gente fez uma live grande, assim, em abril, final de abril, que já teve um número bastante significativo de visualizações, com participação do Dr. Robert Tesny, que foi um daqueles precursores que começou com o programa lá atrás, em 1971, contando a história. Está disponível no YouTube da Cure Tay-Sachs Brasil, vale a pena assistir essa live, tem alguns filmes, alguns depoimentos que são muito bons. Eu tive a oportunidade também de apresentar sobre o programa comunitário no Congresso Brasileiro de Genética Médica, porque eu preciso também informar os meus colegas sobre o programa de prevenção, que muitos médicos, na verdade eu diria que a maioria, não faz ideia de que a gente pode ter um programa desses de prevenção aqui no Brasil. Então, basicamente, fechando da mesma maneira que eu comecei, informação é prevenção e a gente precisa de um trabalho comunitário contínuo. E, assim, aí eu vou fazer a propaganda, eu conto com vocês, eu preciso de vocês, eu estou totalmente à disposição, mas eu não vou conseguir fazer isso sozinha, tá? Então, a gente precisa dos rabinos, a gente precisa dos médicos, dos laboratórios, os laboratórios já estão estruturados com painéis que atendem a comunidade. Os educadores são fundamentais, seria muito legal que a garotada saísse da escola não testada, porque a gente, não, assim, eticamente não é legal a gente testar menor de idade, mas sabendo que no dia que eu quiser ter filhos, tem os testes que são importantes de eu fazer. Tem doenças que são mais frequentes dentro da minha comunidade. Educar as lideranças comunitárias, a comunidade em geral e, obviamente, os doadores também, que podem ajudar, né? Então, assim, como que a gente vai implementar um programa desse como rotina no Brasil? Esse é um provérbio africano que eu acho que é muito bacana, né? Que a gente precisa de todo um vilarejo, né? E a gente, no caso, o provérbio africano precisa de todo um vilarejo para criar uma criança. E nesse caso, a nossa criança é o programa de rastreamento. Então, a gente precisa de todo mundo
e vai ser maravilhoso se a gente puder ter isso como pauta, como rotina, e a gente tem que ficar falando nisso o tempo todo, até que isso entre dentro de uma rotina mesmo, numa consulta médica, ou que seja demandado pelo casal numa consulta médica. Aqui tem os sites, né? A gente tem a Cure Tay-Sachs, tem um site, que é a curetaysacsbrasil.org, tem um outro site que fala um pouco mais em detalhes sobre os exames, os laboratórios que fazem, que é o filhossaudáveis.com, e a Cure Tay-Sachs também está no Facebook, e tem o canal do YouTube, que agora já tem uma série de eventos. Então, se alguém quiser ver ou ouvir alguma coisa sobre o evento, isso está disponível lá. Bom, era isso que eu tinha. Eu vou parar de compartilhar. Pronto. E aí eu acho que a gente pode conversar. Maravilha, Daphne, obrigada. De novo, é tão importante isso, né? A Silvia está aqui, a nossa querida assessora da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, e ela está também falando aqui. Silvia, fala um pouquinho. Obrigada pela presença. Oi, pessoal, achei bem bacana, muita informação que eu desconhecia. Eu acho super importante a gente introduzir no currículo escolar, a partir de uma determinada série, não sei se é a partir dos 12, 13 anos de idade, né? Incluir no programa das aulas de Bat Mitzvah, de Bar Mitzvah, porque eu mesma aqui estudei bastante assuntos de doenças genéticas, eu nunca tinha ouvido falar até acontecer a situação aqui no Rio. Então, quero agradecer a doutora Daphne, a Suzana, que está sempre trazendo assuntos excelentes. Muito obrigada. Que eu puder ajudar vocês, tá? De levar o assunto para outras esferas, podem contar comigo, tá bom? Posso falar? Claro. Eu acho que a gente pode se mobilizar em relação às escolas, sim. Acho 12, 13 anos talvez cedo. Nas escolas eu tinha pensado mais no ensino médio. Talvez na hora que eles entram no curso de biologia, né, e que eles ouvem falar em genética e vão ouvir falar em herança dominante, herança recessiva, em problemas de cromossomos, etc., eu acho que talvez a gente possa ter uma inserção bem, bem pequena, e acho que o mundo virtual vem ensinando muita coisa para nós, né? Então, pode até ser uma coisa gravada, uma coisa de 10, 15 minutinhos, no meio da genética, mostrar essa aula e falar sobre essas doenças de maior prevalência nos judeus. E talvez com isso já fosse suficiente para ter essa mensagem inicial. Talvez a aula de Bar e Bat Mitzvah seja muito cedo. Joelson. Eu fiquei impressionado com um dado que quer dizer que os askenazias nasceram num grupo de 350 pessoas. Como é que chegou-se a esse número? Não é isso. Na verdade, assim, essa é a questão do efeito fundador. Há uns 300, assim, há 600, 800 anos, dentro daquela expulsa, se instala em algum lugar e tal, esse grupo. Isso não foi, assim, isso foi uma coisa que eu li. Eu dei uma pesquisada, lia, mas muitos dos judeus em outros lugares, a gente sabe que foram assimilando e perdendo, né? Então, eu diria do grupo que continuou, e aí, com esse grupo, acontece esse mecanismo do efeito fundador. Então, assim, a genética explica dessa maneira. E o sefaradim também tem alguma doença característica? Tem. Os sefaradim tem algumas, mas os sefaradim foram um grupo que, ao longo do tempo, misturaram um pouquinho mais. Então, as doenças são doenças relacionadas, às vezes, até ao local onde eles estiveram, né? Então, assim, tem, por exemplo, a talassemia, que é uma forma de anemia do Mediterrâneo,
tem o favismo, que é deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, que também é uma coisa bem frequente na área do Mediterrâneo. Então, esses genes, eles são compartilhados com vários povos árabes também e da região. É um pouquinho diferente a característica. Obrigado. Imagina. Beto. Oi, Daphne, me diz uma coisa, o custo desse exame é caro para a nossa realidade? Então, isso é uma outra coisa que eu acho que é fundamental a gente tentar trabalhar, tá? Não é caro proibitivo, mas não é uma coisa assim, não é uma mariola, entendeu? Então, o que se tem hoje em dia? Tem um laboratório em São Paulo que está oferecendo um painel bastante razoável, que sai em torno de R$ 1.000 por pessoa, então o casal sai em torno de R$ 2.000. Tem um laboratório que tem aqui no Rio, que tem em São Paulo, que tem um painel, que é aquele mais especificamente asquenazia, que sai um pouquinho mais barato. E tem alguns laboratórios do exterior se instalando aqui. Tem um laboratório na Califórnia que eu costumo encaminhar muitos exames e que o exame ele custa $250, mas se eu faço o casal, o primeiro sai por 250 e o parceiro acaba custando só $100. Então, por $350 você consegue fazer um painel bem ampliado para um casal. Então, a ordem de grandeza é mais ou menos isso. Os planos de saúde, por enquanto, não cobrem. E é uma coisa que eu acho que era importante batalhar. Lá nos Estados Unidos, os planos de saúde cobrem, porque se você for colocar na ponta do lápis, é muito mais barato você testar um casal e poder fazer prevenção do que depois você sustentar uma criança com uma deficiência grave em home care, com físio, com fono, fazendo intervenção cirúrgica, com um monte de médicos e tal. Então, sai muito mais barato. A minha filha fez... Essa era a minha segunda pergunta. A minha filha fez no teste de DNA, de ancestralidade. Você pode incluir essa pesquisa também, para ver de onde você veio, se você veio... Não. O teste de ancestralidade vai dizer que ela é X% asquenazia, não sei quanto africana, não sei quanto isso, não sei quanto aquilo. Eles fazem também as doenças judaicas, porque a maioria desses de ancestralidade não faz. Mas esse gozado, ela veio aqui e disse que fez. É o do cuspe, você cospe num vidrinho. Não, olha só, o cuspe é para conseguir o DNA. É isso. É que nem você dizer que você foi no laboratório fazer exame de sangue. Você tem centenas, milhares de exames que podem ser feitos, entendeu? Então tem que ver exatamente que exame que foi esse. Se tivesse sido só ancestralidade, não, ele não vai detectar essa... Mas ela pagou a parte para fazer isso. O que é? Ela pagou a parte para ver isso. Então pode ser, não sei, aí tem que olhar. É laboratório a laboratório. Dá licença, a Júlia vai falar depois, mas uma coisa, o OSCI de São Paulo, ele teve que sair e pediu para fazer uma pergunta, para fazer uma pergunta não, para você entrar em contato com a CONIB em São Paulo para fazer essa palestra na Fiesp, na FISESP, na Federação Israelita de São Paulo. Eu estou trabalhando com um grupo de São Paulo que eles estão em contato e que, assim, quando a gente fez essa live 26 de abril, eles avisaram. A CONIB, eu acho que não é... A CONIB não é um órgão mais político, pelo que me falaram. A CONIB é Brasil, a FISESP de São Paulo. Não, pois é. Então, a CONIB não acho que não entra muito nisso. A FISESP com o maior prazer, mas assim, seria legal se tivesse, assim, eu tô com os contatos lá, mas os contatos lá que conhecem o pessoal todo não conseguiram mobilizar. Eu vou te passar, eu vou te passar. Inclusive, ele está falando aqui que o Beit Yaakov, o colégio, a escola Beit Yaakov, teria o maior interesse em ouvir a tua palestra. Sim, tudo bem, é só passar meu contato. Passa meu contato para ele. Tá bom. E assim, a gente agradece toda ajuda. Daphne, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho maior... Moisés, tem fila, a Júlia está querendo falar. Ok, desculpa. Fala, Júlia. Desculpa.
Boa noite, Daphne. É uma grande alegria te reencontrar aqui. Uma pessoa que eu conheci profissionalmente, que eu tive uma grande experiência profissional, que eu tive a honra de ter na minha banca examinadora de tese de doutorado. Foi uma experiência muito bacana e tal, e é uma grande alegria estar aqui contigo agora. E a minha experiência de triagem neonatal, ou seja, numa etapa posterior. Posterior, tá. É, uma etapa quando o neném já nasceu. E a gente sabe que algumas dessas doenças que a gente tria no período neonatal, elas são recessivas e também são frequentes na comunidade judaica, como é o caso da fenilcetonúria, né? Hiperfeniloanemias, etc. Você acha que é possível incluir o teste, algum teste genético das fenilcetonúrias, antecipar isso para esse período? Né? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é se você alguma vez esbarrou com a discussão sobre eugenia, sobre a questão ética de você aconselhar casais a não ter filhos porque eles têm possibilidade, probabilidade de ter uma criança doente, por aí vai. Então, obrigada, Judy, pelas perguntas. Obrigado por estar aqui também. É um grande prazer. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quando eu falei no tipo de exame que tem, o exame que eu tenho preferido usar são exames... Hoje em dia, o pessoal já está usando exames mais amplos e muitos casais, não necessariamente judeus, estão optando por fazer esses testes antes de ter filhos, tá? Então, muitos casais, principalmente que vão para a reprodução assistida, fazem painéis e painéis bastante amplos. Em geral, quando a gente faz um painel, quer dizer, como é que se monta um painel desses? Eles vão pela prevalência, pela gravidade, e eles têm incluído, dentro desses painéis, a maioria das doenças que entram no teste do pezinho. Então, a fenilcetonúria e as hiperfeniloanemias estão incluídos nos painéis ampliados. Então, desse laboratório de São Paulo que faz, tem alguns outros inserindo, esse da Califórnia, e vários outros fazem esses painéis mais amplos. E, como assim, as doenças que estão no teste do pezinho, elas estão lá porque elas são frequentes. E, pelo mesmo motivo, elas estão nos painéis que a gente chama de pré-concepcionais. A segunda questão da eugenia, a gente sempre esbarra, né? Então, assim, você imagina o que não foi em 1971, se falar de diagnóstico pré-natal, de amniocentese, de biópsia de vírus corial, era uma coisa que não se fazia com tanta frequência, mas já se começou a fazer, e se começou a fazer no intuito de fazer diagnóstico com síndrome de Down. E aí tem brigas homéricas relacionadas a isso, de se você leva para frente uma gestação dessa ou não. E, assim, a minha visão pessoal e a visão da genética médica é que a decisão, em última análise, precisa ser do casal, tá? Não é da gestante, mas é do casal, porque o bebê é um produto da concepção de duas pessoas. E para a pessoa poder tomar uma decisão, e é um termo que a gente usa muito na medicina e principalmente na genética, é uma decisão informada. Então, o que eu preciso para uma decisão informada? Informação. Eu preciso entender todas as implicações, o que vai ser ter o bebê, o que significa interromper, o que significa uma tomada de decisão, para que a decisão possa ser tomada. Mas eu só posso exercer a decisão informada e a autonomia se eu não tiver alguma outra coisa que me prenda. E aqui no Brasil, a gente não pode exercer autonomia no que diz respeito a uma interrupção de gravidez, porque legalmente existe uma lei, não é uma lei, está no Código Penal de 1940 que o aborto é crime, exceto em caso de risco de vida para a mãe ou estupro. E aí depois teve uma decisão do STF liberando para anencefalia. Então, assim, eu tenho outros casos que seriam como se fosse anencefalia. Bebê que vai nascer e morrer. Bebê que não tem os rins. Não pode. Tem que ir para a justiça pedir uma autorização judicial. Então, as pessoas acabam fazendo por debaixo dos panos. Mas aí eu volto para a questão da decisão informada e da autonomia. A decisão deveria ser do casal, tá?
E não existe a eugenia nesse sentido, porque a gente tem que trabalhar dentro da genética, tem um preceito ético também, que se chama de, assim, o aconselhamento genético ele tem que ser não diretivo. Se perguntar para mim, o que você acha? Eu não acho nada, não estou na tua posição, não estou na sua situação, a decisão é tua. Então, eu ajudo a dar os caminhos, eu ajudo que eles decidam. Quando eu estou atendendo numa consulta e que eu recomendo, ou que eu falo sobre um exame, aí o casal diz assim, não, a gente conversou e a gente resolveu não fazer. Eu acho ótimo, porque eles conseguiram decidir. Significa que eles estavam informados o suficiente para decidir. Agora, é complicado, e eu ainda digo mais, assim, em relação à religião judaica, a religião judaica ela é muito mais acolhedora do que quando a gente compara com outras religiões, tá? De vez em quando eu recebo um telefonema de um rabino pedindo informação sobre alguma questão técnica. Existem casais também que ouvem, eles vão ouvir o rabino, eles estão nem aí para qual é a lei do país. Se o rabino disser, ok, a situação é grave, vocês podem interromper a gravidez, eles vão acatar aquela decisão. E, na realidade, a interrupção da gravidez ela pode ser feita se isso significa que isso vai causar muito sofrimento para os pais e para a própria criança. Então, assim, existem essas exceções, esses precedentes, e a decisão, de novo, deveria ser sempre do casal. Só queria acrescentar uma questão que eu sempre encontrei, principalmente no aconselhamento genético de doença falciforme, que as pessoas truncam um pouco a informação, porque uma doença que é recessiva é que você tem 25% de chance da criança nascer com a doença. Isso é para cada gestação. Então, não quer dizer que o casal que teve uma gestação e que teve um filho doente, que se engravidar de novo, não possa ter de novo. A prevalência... Não, exatamente. Não, isso é... 5% é para cada gestação. Isso é uma coisa que a gente reforça o tempo inteiro. É assim, eu sempre exemplifico da mesma maneira. Eu peguei uma laranja, cortei em 4 pedaços, pintei um pedacinho de azul, joguei os 4 pedaços dentro da sacolinha. Aí você vai lá, fecha o olho e tira um pedacinho. Veio o pedacinho azul. Na próxima gravidez, ele volta para a sacolinha e começa tudo de novo. Então, isso tem que ficar muito claro. Então, não tem o crédito. Não, eu já tive um com problema, agora eu posso ter 3 normais, só vai nascer com problema depois. Não é assim. Ok? Moisés. Nessa linha, eu vou colocar um case como se fosse real. Muito religioso, não religioso. Judeu, casal judeu. Veio um diagnóstico, enfim, não devem se casar, não devem ter filhos. Na prática, quando vem uma resposta dessa, na prática acontece mais da relação ser desfeita, acontece mais o casal dizer, eu vou arriscar, eu sei que cada caso é um caso, mas na tua experiência, o que você... vida vivida, o que você vivenciou mais. E já vivenciou também, para fechar, as pessoas não quererem saber. É mais fácil enfiar a cabeça, dar uma de não sei o que, e dizer, eu vou para a vida e está na mão de Deus. Como é que é isso? Olha só, então, assim, eu não tive essa vivência de um casal não casar, porque, assim, essa definitivamente não é a minha convicção, tá? Eu escolhi o meu parceiro, ele me escolheu, e a gente ia ter filhos, não importava o que fosse. Não importa também casal religioso ou não? Casal. Sim, não importa. Não importa. Então, assim, a maioria dos casais com quem eu convivo, tá? Não, socialmente, se escolheram e depois da escolha eles vão buscar para ver se tem risco ou não e vão lidar com os riscos. Então, se a opção vai ser não queremos ter, ou queremos adotar,
ou vamos para reprodução assistida, ou vamos fazer o diagnóstico pré-natal, é a opção deles. Agora, esse programa, tá, que é mais usado pelos ortodoxos, ele é fato, ele é extremamente bem aceito pela comunidade que usa o programa, tá? E o que acontece é que, na verdade, aquele casal talvez não seja de fato um casal no momento que eles têm essa informação. Só que os encontros são um pouco mais superficiais, talvez. E não, olha, não vai dar para ser, mas tem uma outra pessoa para te apresentar, entendeu? Eu não sei muito bem como funciona. Eu tenho, na verdade, uma ex-colega de turma, que ela foi minha colega numa escola não ortodoxa, que depois ela foi para a escola ortodoxa, que depois ela foi para Israel, e que no momento ela é casada com um rabino ortodoxo. E aí, quando ela ouviu falar que eu fazia genética, ela me contou, ela disse, não, a minha filha fez antes de casar. Então, assim, ela tem a minha idade, já tem um monte de neto. Eu ainda não tenho, eu quero um dia, mas por enquanto ainda não tenho. Mas ela tem muitos netos e netos grandes na sequência, porque nascem vários. Mas ela falou, ela disse, quando a minha filha foi conhecer, era um amigo, irmão de um amigo do outro filho, ou sei lá o quê. As mães se ligaram, trocaram lá os papeizinhos, ligaram para o programa e disseram para ela, ok, pode apresentar, siga em frente. Ou às vezes já foi apresentado. Enfim, então eu não vou saber te dar detalhes de como que isso funciona. Não sou eu que digo para encontrar ou não encontrar, para ter filho ou para não ter filho. Eu passo os fatos e as alternativas. E aí cada casal vai decidir o que é melhor para si. Essa tese vai aparecer num dos próximos seriados judaicos. Esse case vai aparecer. Muito simples. Se vocês quiserem, eu explico, porque é bem simples, na verdade. Então, explica. Tem fila aí de pergunta? Vou atrapalhar alguém? Pode falar, Gildinho. Não, é exatamente o que a Daphne falou. Não existe um casal. Então, vamos dizer... Chatrunim, tem aqui. Tem exatamente o Chatran ou Chatranit. Esse talvez seja o motivo para que não aconteça. Não é? Mas isso é muito antes, você nem apresenta. Então, é a mesma coisa que você chegar para mim, Moisés, e falar assim, Gilda, tem um amigo meu que se divorciou. Será que você tem alguém para apresentar para ele? Eu falo, eu tenho. Só que antes, eles não se conhecem, eles não se gostam, eles não se desgostam. Antes deles virem a se conhecer, o cara vai ligar e vai dar o número dele, a mulher vai ligar e vai dar o número dela, as duas famílias recebem uma resposta, é compatível, não é compatível. Se é compatível, sai. Se não é compatível, nem conhece. Então, exatamente a mesma coisa que você podia me ligar e falar, meu amigo. Cientificamente, Gilda, isso se chama prevenção primária. É sensacional. Sensacional. Mas, assim, está de acordo com as convicções e com a cultura do grupo que usa isso. Mas então, cada caso é um caso. Se eu também namorei, né? Eu também namorei 2 anos antes de casar. E quando eu namorei e casei, eu não sabia nada disso. Mas assim, se eu vou apresentar uma moça para um cara, você fala, pô, essa mulher é super ativa, todo fim de semana ela sobe a Pedra da Gávea. Olha, esse cara passa o fim de semana inteiro dentro da Biblioteca Nacional, não levanta o bumbum da cadeira em hipótese nenhuma. Você fala, pô, não apresenta, porque os dois não vão conseguir fazer um fim de semana juntos. Então é a mesma coisa. Podem viver eternamente. Fala, não apresenta. Adorei o exemplo. Mas é a verdade, né? No mesmo modo que você não apresenta uma pessoa super ativa para uma pessoa que é totalmente sedentária, você não apresenta alguém que tem gene incompatível. Agora, no caso de a pessoa descobrir depois, já está namorando e ouvir essa palestra da Daphne, descobrir isso tudo, aí você fala, opa, então peraí, vamos fazer agora e vamos ver se a partir desse momento a gente vai para fertilização in vitro ou não. Eu tinha um amigo muito, muito querido, que era religioso, ele era Shomer Shabbat, eu me lembro dele saindo na Barra, andando não sei quanto até, acho que a perinatal, o Hospital Vitória, para acompanhar uma fertilização in vitro. Ele ia como masguia, ele ia como
controlador. Porque vocês sabem a história do que aconteceu, por exemplo, em São Paulo com o médico Roger Abdel Nasser, que o cara usou o próprio esperma para fazer não sei quantos filhos. Então, assim, o casal X foi no médico tal aqui no Rio, foi no médico tal aqui no outro, foi no médico tal no Rio. Ninguém conseguiu engravidar. Ah, mas esse Roger de São Paulo vai. Então, ninguém pensa que o cara de lá está dando um trambique, porque se o gen da Joana é assim e o gen do João é assado, e não conseguiram em 3 médicos, por que o outro milagreiro lá tem? Ele está trocando esperma, ou ele está trocando óvulo. Então, pela religião judaica, que é uma coisa, na minha cabeça, totalmente lógica, alguém vai do lado daquele esperma, vê o esperma ser congelado, vê o esperma ser etiquetado e vê depois o esperma ser aplicado no óvulo, entendeu? Então, esse cara saía no Shabat e andando na barra, num sol de 40 graus, subia no hospital para acompanhar tudo, porque ele sabia da importância do que ele está fazendo. Então, a gente está falando de várias coisas diferentes. Se o casal ainda não existe, e do modo que você pode chegar para mim e falar, pô, estou preocupada, meu filho está com 30 anos, até agora não teve uma namorada firme. Me ajuda aí, me apresenta aí uma menina para ele, não sei o quê. É a mesma coisa. É o mesmo conceito, só que antes a gente vai testar. Isso funciona para gênero? Daphne, esse tipo de estudo funciona para gênero? Que tipo de estudo? Reprodução assistida? Também. O quê? Para escolher se vai ter menino ou menina? Também, mas se vai... Então, se pode... outras questões éticas envolvidas. Teoricamente, exato, você vai fazer a seleção, tá? E essa seleção visa obter embriões livres da doença. Mas aí você tem 5 embriões. Olha, eu tenho 4 femininos, 1 masculino, o casal já tem um monte de menina, quer ter um menino ou vice-versa. Acabam que eles vão escorregando e deixam, assim, fazem uma certa seleção, mas nem sempre dá certo. Já tive situação de famílias que foram testar para alguma doença, já tinham filhos de um gênero e queria do outro, tá? E aí transferiram 2 embriões lá do outro, nenhum pegou. Aí depois sobraram os embriões do mesmo. E foi o que foi. E também você tem, assim, o sexo genético não necessariamente é gênero, preferência hoje em dia, então a gente não sabe o que vai acontecer, né? Daphne, me diz uma coisa, a doença de Tay-Sachs, eu tive que falar um telefone aqui, talvez tenha pergunta. Ela, especificamente, ela aparece quando criança? Os sintomas aparecem quando criança ou pode aparecer mais velho, com adolescente ou até mesmo adulto? Tem formas mais tardias, tá? A forma mais frequente é a forma infantil, que é muito grave e muito cedo. Que, em geral, a partir dos 5, 6 meses, você começa a perceber os sintomas. Mas existem formas tardias de Tay-Sachs. Eu tenho um paciente com uma forma bem mais tardia, que foi diagnosticado agora com 30 anos. Meu Deus. Um rapaz que sempre, assim, ele era um pouco atrasado, passou por uma série de investigações diagnósticas e saiu tem pouquíssimo tempo esse diagnóstico de Tay-Sachs. Não judeu, uma forma tardia. Mas aí, assim, é o mesmo gene com uma variante no gene um pouquinho diferente, que tem uma produção da enzima um pouquinho maior. Então, tem coisas que podem ser os diferenciais. Eu conversei com uma pessoa que me passou um caso de uma senhora, se eu não me engano... Tem 3 filhos. Tem 3 filhos. Não, é uma senhora de São Paulo. São casos dessa forma bem tardia. Isso é uma situação que é extremamente rara, extremamente rara. Eles provavelmente, eu não sei, eu não conheço detalhes, mas é muito provável que uma das variantes genéticas seja um pouco diferente, porque eu preciso da variante do pai e da mãe. Tá? Se eu tiver uma com uma produção de enzima já diferenciada, ela pode ser uma forma que se manifesta mais como uma doença neurodegenerativa já da idade adulta. Parece que 3 filhos, um manifestou, quando faleceu o outro manifestou, quando faleceu o outro manifestou, a mulher estava desesperada. Um negócio desse, falar, não sei se é tão dramático, mas de qualquer jeito é um drama mesmo, é situação dramática mesmo. Não, é sempre muito difícil, né?
É um tratamento E são complicado. muitas as doenças. Eu estou dando um exemplo, é porque, na verdade, Tay-Sachs, ele é o protótipo, né? Porque foi a primeira a ter um programa, de fato, de prevenção, porque é muito grave, porque até hoje não tem tratamento específico para essa doença, por mais que se estude, entendeu? E, normalmente, essas crianças, elas duram entre 3 e 5 anos. É muito triste para as famílias que têm as crianças com essa doença. Imagino. Tem fundações que foram criadas por causa disso, tá? Então, assim, a família que teve 2, 3 filhos com a mesma doença, é um sofrimento danado para todo mundo. Aquele casal que foi assassinado em Mumbai, sabe? Do Gabriel, acho que é Rivka, o casal de Rabino e a esposa que foram assassinados em Mumbai, lembram? Eles tinham quase, assim, os dois tiveram alguns filhos que faleceram com Tay-Sachs, acho que tem só um filho que era sobrevivente, que era um dos poucos que não tinha tido Tay-Sachs. Não sei como é que eles eram um casal ortodoxo, e ainda mais sendo israelenses, como é que eles não tinham passado por essa testagem. Mas eles tinham perdido vários filhos com Tay-Sachs. Daphne, você usou a expressão doença de depósito. Traduz um pouco, deu mais ou menos para entender quando você mostrou os gráficos. Por que eu estou perguntando isso? Porque está na moda agora o rebanho aqui no Brasil, né? Essa discussão do rebanho com o nosso momento pandêmico. O que é doença de depósito? Não, isso é um termo completamente diferente, tem nada a ver com rebanho, tá? Não, eu sei, eu só estou fazendo uma analogia da palavra. Doença de depósito porque, assim, eu tento apresentar rápido, eu não posso me perder muito nos termos técnicos, mas é uma doença de depósito lisossômico. O lisossomo é uma organela, é uma organela intracelular, como se fosse uma usina de reciclagem. Então, assim, eu tenho a célula, eu tenho o núcleo, onde vai estar o DNA, e lá fora eu tenho uma série de outras organelas. Então, eu tenho as mitocôndrias, que dão energia para a célula e fazem a respiração celular, e eu tenho os lisossomos. O lisossomo, ele simplesmente pega substâncias e ele vai degradando e joga de novo para as vias metabólicas. O que acontece quando eu tenho uma enzima que não funciona lá dentro do lisossomo? É que nem eu tenho em casa uma lixeira, dentro da minha casa. Aí eu boto lixo, acumula, aí eu jogo para aquela lixeira do prédio. Acumula, até que a coisa começa a transbordar. Então, essas doenças de depósito é porque eu não consigo reciclar o meu lixo e ele começa a explodir a célula e atrapalhar as funções celulares. No fundo, a minha pergunta utópica é a seguinte: a ciência às vezes complica o amor, né? Se é que existe, né? Ou não, ou ajuda, né? Não sei, né? Na verdade, assim, eu diria que há controvérsias, né? A experiência que eu tenho como médica geneticista, eu atendo muitas famílias que têm crianças com doenças raras. E na hora que os problemas começam a entrar, e problema de saúde de filho, muitos desses casais, ou esses casais ficam mais fortes e mais juntos, mas eu te diria que a maioria não tem estrutura. Os homens, principalmente, não têm estrutura. Verdade. Os homens vazam e as mulheres ficam com aquelas crianças carregando para toda a vida. Então, não sei se o amor vai embora. Talvez isso ajude o amor a ficar, né? Cada caso é um caso. Mas é maravilhoso. Da mesma forma que a ciência pode atrapalhar o amor, a ciência também resolve algum tipo de trabalho, alguma soluções para o amor, né? Que você consegue, por exemplo, um casal que não tenha condições de ter filhos. Entendeu? Com certeza. Então, quer dizer, existem os dois lados da moeda, né? E eu acho que nesse explica sentido, uma coisa que acontece que você já deve ter visto na tua vida de médica. Quantos e quantos casos, pela minha idade, pela idade do teu pai, casais, amigos meus, que não tiveram filhos, não conseguiram ter filhos. Adotaram e depois tiveram filho. Me explica isso.
A gente tem a questão da cabeça, a gente não domina, né? Completamente. Você conhece isso muito. Eu tive isso. Agora, eu acho que a gente tem uma vantagem aí em relação ao judaísmo. Eu acho que o judaísmo ele é muito... ele recebe muito bem a tecnologia, coisa que a gente não vê em outras religiões. Então, eu acho fantástico, entendeu? Você conseguir trabalhar com os rabinos mais liberais ou mais ortodoxos que sejam, e que se consiga chegar em soluções para prevenir sofrimento, né? Bem criativas, soluções bem criativas, né? Eu fiz um curso no Lubavitch sobre, assim, um curso sobre saúde, né? Que era muito interessante e que tem aquela coisa que, assim, é muito dentro da caixa, a lei é essa, a regra é essa, tem que fazer mais. Se for para salvar uma vida, se for, aí você pode quebrar o Shabat, você pode quebrar o Kashrut, tem um monte de poréns que é possível desde que haja uma justificativa. Então, assim, ao invés de dizer que um óvulo e um espermatozoide é vida, existe a possibilidade, olha, a concepção deveria ser feita dessa maneira, mas sim, pode ser uma reprodução assistida, porque isso vai ser muito importante para o casal, para constituir a família. A gravidez é sagrada, sim, mas se isso for causar sofrimento, existe a possibilidade de não levar para frente, entendeu? Então, eu acho que essas questões e esse programa, eu acho esse programa de testagem meio que não é anônimo o programa, mas, na verdade, assim, sem receber o resultado, você não pode fazer isso num laboratório de rotina. Um laboratório tem normas técnicas, você tem que ter o resultado na tua mão. É um banco de dados, né? Um banco de informações. É um banco de dados em favor da comunidade, sim, visando saúde. Olha que coisa maravilhosa. É espetáculo isso. É uma solução criativa, uma coisa. É uma solução extremamente criativa, altamente tecnológica. E funciona. Deixa eu fazer uma pergunta. A Júlia quer fazer uma pergunta. Júlia, faz. Tem também o Eduardo Joelson, que está no bate-papo, também quer fazer uma pergunta depois da Júlia. Eu quero saber o seguinte, existem outras doenças que são características de outros grupos étnicos? Quer dizer, a comunidade judaica tradicionalmente sempre foi vigilante em relação a isso, porque é uma comunidade fechada e por essa característica universal de guetos e de viver confinados, etc., e casamentos consanguíneos, isso já vem na história. A pergunta que eu faço é a seguinte, existem outras doenças que são mais prevalentes em outros grupos étnicos? Você tem conhecimento de programas como esse para essas outras doenças, para esses grupos? Existe, Judy, isso é informado em alguns momentos, tá? Para o grupo das anemias, a talassemia, né, que é a anemia do Mediterrâneo, para a anemia falciforme, tem alguns outros tipos de talassemia em alguns países árabes. Então, assim, existem coisas que são muito pontuais e programas até, assim, aqui no Brasil, tem algumas comunidades e, na verdade, assim, não do programa pré-concepcional, porque fazer um pré-concepcional no Brasil sem poder oferecer a solução é muito complicado, né? Porque você não tem a reprodução assistida disponível no SUS, você não pode interromper a gravidez. Então, é difícil. Mas, assim, só traçando um paralelo, se descobre uma questão, tem uma área no meio do sertão da Bahia que tem uma prevalência muito alta de doenças genéticas. Fenilcetonúria é uma delas, que eles descobriram isso pelo teste do pezinho, obviamente, mas algumas doenças genéticas, tem um tipo específico de mucopolissacaridose. Então, eles agora testam no teste do pezinho para poder dar o tratamento o mais precocemente possível para aquele bebê afetado. Então, assim, existem outras iniciativas, sim, de genética comunitária, mas esse programa de rastreamento pré-concepcional, a comunidade judaica foi super pioneira, mas agora, como rotina, tem alguns países que já recomendam para doenças que a gente chama de pan-étnicas, né? Então, entra a fibrose cística, que dá esse acometimento respiratório grave,
está entrando a síndrome do X frágil, que é a causa mais frequente de retardo mental no sexo masculino, e está entrando a atrofia muscular espinhal, que é uma doença neuromuscular degenerativa e que o tratamento é o tratamento mais caro do mundo no momento. Toda hora vocês devem ouvir falar nessa tal dessa AME. E semana passada mesmo eu conversei com um casal que fez o teste nos Estados Unidos e fez esse pacote, essas 3 doenças. Se tiver ancestralidade africana, aí faz anemia falciforme. Então, já tem grupos fazendo isso como rotina para qualquer casal, porque a gente tem a tecnologia, que ela é confiável e porque ela está muito mais barata. E porque fazendo a conta dentro da saúde pública para doenças que são muito frequentes, a prevenção acaba se tornando mais barata, dependendo de que tipo de doença que a gente está falando. Eduardo Joelson, você tinha feito uma pergunta no bate-papo? É só para saber até que idade que pode viver, mas acho que já foi respondido. Já foi respondido? Uns 3 a 5 anos, mais ou menos. Tá. Daphne, eu queria fazer uma pergunta. Seria possível implementar esse teste quando o neném nasce? Por exemplo, o casal daqui para frente, né? A gente estava falando sobre essa parte da prevenção primária, que foi feito antes, enfim. Se daqui para frente começasse já dos nenéns nascendo, isso já para todos serem catalogados, você acha que isso é possível? Eu acho que isso infringe uma série de questões éticas, tá, Suzana? A gente não pode fazer isso. Se você chegar para mim e volta e meia... Não se deve fazer isso. Eu, às vezes, atendo, tá? Já atendi pessoas jovens que chegaram e disseram, olha, eu tenho histórico de câncer na minha família, eu descobri que eu tenho esse gene de predisposição ao câncer e eu quero testar as minhas filhas, menores de idade, que não vão ter câncer, não tem nem mama, não vai ter câncer naquele momento, e não, a gente não pode, não deve testar menores de idade. Agora, assim, vai chegar esse momento? Talvez. Eu revi há pouco mais de um mês com meu filho, aquele filme Gattaca. Não sei se vocês viram esse filme. É um filme muito interessante, porque ele é um filme da década de 90, né? E que ele entra em toda essa história do determinismo genético. Então, a criança é testada. Então, tem uma cena no filme que nasce o neném, eles pegam uma gotinha de sangue, eles fazem todo um teste, e aí eles dizem, vai ter asma, vai ter isso, vai ter aquilo, tem um problema de sangue, vai ser mais fraco para esporte. Possível é. Ético não é. Pode ser que dizem que vai ser flamenguista. Ético. Hã? Dá para dizer se vai ser flamenguista? Ainda não. Acho que a gente pode trabalhar nisso, né? Não, eu te perguntei porque como é feito o teste do pezinho, né? Porque é feito o teste do pezinho também para ver algumas doenças, não é isso? Sim. Então, assim, é como prevenção, na verdade, né? Por isso Sim, como prevenção, mas na realidade, o que está sendo feito? Então, o teste do pezinho, você pega doenças graves e que de preferência sejam tratáveis. O preceito básico do teste do pezinho, e a Júlia está aqui dizendo que sim, porque a tese dela foi sobre teste do pezinho, os critérios são de 1960, Wilson e Jugner têm os critérios de como que você faz um exame. Então, assim, a doença tem que ser grave o suficiente e não ter tratamento disponível, e ter tratamento disponível e, assim, se eu trato ou se eu não trato, eu mudo completamente a história da doença e da vida daquele indivíduo, eu tenho que ter uma incidência, uma prevalência populacional suficientemente alta que justifique eu triar todo mundo. Nascem 3 milhões de bebês no Brasil por ano, tá? Se eu tenho uma doença que vai acontecer um caso em cada 2 milhões, justifica eu triar 3 milhões de bebês para buscar aquele um caso? Provavelmente não, mas se for um para 10 mil, um para 15 mil, vale a pena. Então, eu tenho que ter um teste que seja rápido, eficaz. Então, eu tenho uma série de questões. Aí, eu tenho os exames básicos que entram no teste do pezinho, tem 2 doenças
que qualificam em todos esses critérios. Aí, hoje em dia, o critério já é um pouquinho mais frouxo, a gente tem outros tratamentos, então eles expandiram esse teste do pezinho. Aí, agora, tem gente oferecendo o teste da bochechinha, não sei se você já ouviu falar, tá? Sim. Que é o teste molecular. Então, você faz um teste genético para 150, 200 doenças. E como que eu escolho quais são essas doenças? Tay-Sachs não está no pacote. Por que Tay-Sachs não está no pacote? Eu não tenho nada a fazer em termos de tratamento. Mas tem algumas doenças que estão no pacote. Então, é a decisão, é a tomada de decisão de quais são as doenças que entram naquele pacote e quais são as doenças que não entram. Na teoria, eu posso pegar aquele mesmo suave do cotonete da bochechinha e eu posso ver se a pessoa vai ter um gene de predisposição a câncer. Entendeu? Eu tenho aquele DNA extraído. Então, aí a gente entra em N outras discussões. Entendi. Tá? Mas, assim, não é o ideal. Em menor Sim, de idade, fazer um teste para algo que eu não tenha uma ação muito próxima a fazer, entendeu? Aí a gente deixa assim, a gente testa para o que dá para fazer alguma coisa naquele momento proximamente, e o resto a gente deixa para quando já for maior de idade ou se apresentar algum sintoma. Aí a gente vai investigar clinicamente. Entendi. Júlia Obrigada. quer falar, né, Júlia? Joelson também. Eu? É. Quero, se puder. Não, eu fiquei pensando depois, nessas coisas todas que a gente falou, por exemplo, os índios brasileiros, eles com certeza só têm filhos dentro das mesmas tribos. Deve ter algum tipo dessa doença. Ou lugares ermos como na Sibéria, na Lapônia. Deve acontecer isso também, né? Então, é o que a gente chama de isolados populacionais. Então, a gente tem doenças que são particularidades desse grupo. Então, tem um lago lá no Canadá que tem casos de Tay-Sachs, é uma outra variante, e que é frequente também. Então, a gente tem esses isolados. Eu tenho esse grupo lá de Monte Santo, na Bahia, que tem mucopolissacaridose do tipo 6, e eles foram rastrear nos livros paroquiais e eles descobriram que todo mundo que mora naquela região tem origem em 3 famílias. Todo mundo. Então, as pessoas são parentes e não sabiam que eram parentes. Nos índios tem muita coisa também, só que nos índios o que acontece é que eles matam, né? Eles matam, eles afogam. A criança com deficiência não fica, não. Sabia, não. Então, assim, tem alguns povos que têm isso culturalmente, porque são pessoas que não vão conseguir sobreviver, e aí eles já resolvem. Uma vez eu atendi um bebê sem os braços, que eles tiraram da tribo, porque ele ia ser morto dentro da tribo. Você tem aqui na Bahia uma cidade chamada Itabaianinha. Que tem a queropoidia, né? Todo mundo lá tem resistência ao GH, hormônio de crescimento. Então, a cidade inteira, todo mundo é pequenininho, a cidade fechada, todo mundo, o hormônio de crescimento não consegue interagir com o receptor periférico. Então, todo mundo é objeto de estudo, tem vários pesquisadores no mundo inteiro que estudam esse grupo populacional isolado. Não, tem vários isolados populacionais. Eu tenho uma colega, existe um Instituto Nacional de Genética Populacional que chama INAGENP, que é coordenado por um grupo que eu conheço, e que eles ficam assim. Então, às vezes tem rumores, boatos, tem aquela coisa que tem uma cidade lá no sul que tem gêmeos, que o pessoal dizia que era experiência do Mengele, tem um monte de coisas diferentes, tá? E tem realmente isolados populacionais com alterações genéticas. Mas que vão dando outro tipo de alteração, não necessariamente Tay-Sachs, né? Não, outras doenças, outras coisas. Agora, uma coisa saindo um pouquinho do assunto, mas é porque, por acaso, eu ouvi nas últimas 3 semanas, eu ouvi várias vezes as pessoas falando isso. Casamento entre primos pode dar efetivamente um defeito, ou seria uma coisa tipo Tay-Sachs, que, na verdade, porque nasceu no primo, a pessoa confunde?
Então, o que que acontece? O que que os primos têm em comum? Uma grande carga hereditária. Exato, os primos têm ancestrais em comum. Então, se forem primos, assim, de primeiro grau, que a gente chama, eles vão ter um avô e uma avó em comum. Todos nós carregamos genes que vão determinar doenças. Pelo menos, assim, o que a gente vai vendo com esses painéis ampliados, pelo menos uns 3 ou 4 genes desses. Então, qual é a probabilidade de um ter recebido? Então, o avô passou para o pai, que passou para o filho. A avó passou para a mãe, que passou para a filha. Então, qual é a probabilidade dos dois carregarem o mesmo gene que determina uma mesma doença? Porque as pessoas aleatoriamente se encontrando na população, elas tendem, assim, todo mundo tem os genes recessivos, mas, em geral, o parceiro não tem o mesmo, a não ser que seja da mesma família. Então, existe uma probabilidade mais alta para doenças genéticas recessivas. E aí, quando eu comecei a minha prática da genética, eu atendia muitos casais de primos e o discurso era, não, é que nem procurar uma agulha no palheiro. Só que hoje, a gente acha todas as agulhas no palheiro muito maior, entendeu? Então, hoje eu tenho exame disponível para esse pessoal. Antigamente, eu trabalhava puramente com probabilidade. Assim, qualquer casal que vai ter filhos tem uma chance de 2 a 3% de ter um bebê com uma malformação congênita ou com problema de desenvolvimento. Se é um casal consanguíneo, esse risco é tipo o dobro do risco da população em geral. Então, qual é o risco da população em geral? 2 a 3%. E o risco dos consanguíneos chega a 6%, chega a 8% de probabilidade. O que a gente podia oferecer era ir acompanhando a gravidez, fazer a ultramorfológica, ver a anatomia, mas eu não pegaria uma coisa tipo um Tay-Sachs, por exemplo, que é uma doença metabólica que vai aparecer só depois que o neném nascer. Hoje, a gente tem como pegar esses casais consanguíneos, eu posso fazer um painel de 150, 200, 300 doenças, mas eu posso fazer um painel que é praticamente o sequenciamento do exoma dos dois. Então, eu vejo muito mais coisa. E os consanguíneos, que não são de grupos étnicos específicos, porque judeu, askenazia, ser primo ou não ser primo, não faz a menor diferença, praticamente. Tá? Agora, um casal de primos com uma ancestralidade que você não conhece muito bem, eles podem ter alguma alteração genética muito mais rara. Então, se eu faço um painel que é mais pela frequência, eu não vou pegar uma coisa que é mais rara. E, às vezes, eles têm alterações que são privativas daquela família. Aí eu não vou pegar mesmo. Entendeu? Mas é engraçado que, em geral, quando fala assim, eu não quero sair com meu primo, não posso namorar com meu primo, porque pode nascer sem braço. Pode nascer surdo. Nunca é uma doença assim. As pessoas falam muito isso. Não, mas isso é mito. Mas assim, pode ser mito, surdo, né? Sim, existe a surdez genética, o gene da conexina é recessivo. Mas, enfim, pode ser surdo, pode ser qualquer outra coisa. Pode ter malformação e pode ter uma doença dessas. Daphne, pode não ter nada. Daphne, deixa eu te perguntar agora para o outro lado. Grupos de longevidade, também eu li muito. Determinada região, as pessoas vivem há mais de 100 anos. Isso, geneticamente, isso também existe, digamos, não para o mal, mas para o bem, quer dizer, por quê? Existe. Porque comem milho, porque andam descalço, porque, enfim, por que você vive 100 anos? Porque eu cheguei aos 99. Tem duas coisas, tem os hábitos e tem a genética. Eu te diria que é muito mais a genética do que os hábitos, tá? É óbvio que, assim, tem... Geográfico, então? Geográfico. O geográfico tem mais a ver com hábitos. É mais provável que tenha a ver com o tipo de alimentação e tudo. Então, você compara a alimentação de um americano com uma alimentação do japonês, entendeu? Mas na hora que você começa a americanizar o mundo, aí as pessoas vão adquirindo os hábitos... todo mundo. Os hábitos americanos. Agora, tem uma coisa assim, se você vem de uma família, eu já avisei para os meus filhos, eu disse, olha, vocês podem contar que eu vou estar aqui por muito tempo ainda, porque eu tive 3 avós nonagenários, tá? E bem de saúde. Eu tive uma vez num congresso americano de genética humana,
e que eles estavam falando sobre longevidade e fizeram um estudo. Eles pegaram famílias de várias gerações que tinham pessoas centenárias, nonagenárias. Então, o que foi falado foi o seguinte: tudo que se fala para você em relação a hábitos de vida e tal, vai te segurar até uns 60 e poucos anos. A partir daí, esquece. O que vale é a genética. O que vale eu posso falar o que eu vi na OFRA? Deixa eu falar o que eu vi na OFRA. Estudaram, acho que 5 ou 7 grupos longevos no mundo. Um deles era a Igreja do Sétimo Dia, na Califórnia. Porque as pessoas respeitavam o Shabat, viviam muito mais, viu, Moisés? Está em tempo ainda. Tu já tem um nome bom para começar. Por isso que eu pesco no sábado. Por isso, sem pandemia, o sábado para mim é sagrado, é peixe. Eu vou para o mar, pesco. Está pescando até 120, como dizem os judeus. Junto com vocês. Eu tenho uma amiga que a gente combinou o seguinte. Ela disse, olha só, se a gente chegar aos 80 anos, a gente vai enfiar o pé na jaca todos os dias, né? Porque, poxa, já está com crédito, né? Para mim falta menos. Eu estou com 84 para 120, falta menos. Joelson, queria fazer a pergunta, Joelson? Joelson? Quer dizer que a idade dos avós e dos pais tem muito a ver quanto tempo você vai viver? Teoricamente, sim. Depois dos 65. Sim, mas às vezes eles adoecem por uma doença que não tinha, vamos dizer assim, cura, e hoje já tem. Essa é a exceção da regra. Que bom que existe. Mas, Joelson, eu estava pensando nisso hoje. Eu perdi um avô, tinha 67 anos, o outro tinha 73. Graças a Deus, meu pai está vivo com 89, meu sogro faleceu agora com 90. A gente já está, todo mundo... Mas já ganhamos com prorrogação. A medicina hoje, ela está tornando, obviamente, isso é comprovado, que as pessoas estão durando mais. É isso que eu estou falando. É aquela história. A minha avó morreu com 79 anos e, para mim, ela era muito idosa. Uma velhinha. A minha outra avó, a vovó morreu com 73, eu acho. 73, para mim, mas também a referência, porque eu era bem mais novo, também a referência para mim era maior. A minha mãe está com 86 e eu sinto a minha mãe muito mais saudável, muito mais disposta do que minhas avós. É uma sensação também, porque também a referência é outra, né? Na época eu tinha 15 anos, 16 anos, hoje eu tenho 57. Então a referência já é outra também. É aquela história da criança. Eu sempre imaginei uma pessoa muito alta. Quando eu cresço, a pessoa não é tão alta assim, né? A evolução da medicina provoca uma maior longevidade, né? A pergunta não é essa. A pergunta é que você vai viver mais tempo, a medicina vai te fazer durar mais tempo. Com que qualidade de vida? Exato. Essa é a pergunta. Eu acho que é por aí mesmo. Qual é a pergunta? Você vai viver com 90 anos cheio de dores na coluna, mas vai estar vivo. Você vai viver 90 anos com falta de ar, mas vai estar vivo. Qual é a qualidade de vida que você vai viver com 100 anos de idade? A geração dos nossos filhos, a tendência é que eles vivem mais de 90. A expectativa é que eles vivem mais de 90. Sim, inclusive qual a qualidade de vida? E se a Previdência ainda existir, também tem essa. Então, está causando o problema da Previdência justamente esse, que as pessoas estão vivendo muito mais do que as gerações passadas. Isso é mundial. A Previdência mundial está falida. Não, então, até que ponto a genética é importante? Em determinar a idade. A gente não vai morrer para não falar de Previdência, né? Tem que reformular as coisas. Não vou morrer porque senão a Previdência quebra. Não é isso. Eu estou perguntando. Não é isso. Igual o Jorginho Guinle, que se ferrou porque viveu mais que 80. Não, o que eu estou perguntando é o seguinte... A gente tem que se aposentar antes, ela quebrar, a gente tem que se aposentar antes. Eu estou perguntando o seguinte, até que ponto a genética influi e no avanço da medicina? Entendi. O avanço da medicina coisa. não é maior
do que a determinação genética? Né? Eu acho que é uma soma de coisas. Mais ou menos, eu acho que são outros assuntos. Mas a genética tem muita novidade nesse sentido. E quando a gente fala de longevidade, é longevidade com qualidade de vida, entendeu? Sim. Então, assim, a medicina está evoluindo, mas tem famílias onde tem uma predisposição maior para doença cardiovascular, para câncer, para isso, para aquilo, e cada vez mais, assim, todo câncer é um processo de alteração genética. Isso também não significa que seja hereditário. Mas quando eu tenho famílias com câncer hereditário, a longevidade diminui nessa família, obviamente. Então, assim, tem muita coisa se aprendendo ainda nessa área. Que bom, né? Com certeza. Quando você não vai no cardiologista, sempre pergunta se teve alguém na tua família que teve infarto. Sempre perguntam isso. Primeira pergunta que fazem. Eu estou cansado de ver essa pergunta. Meu pai faleceu com 49 de infarto. Eu teve infarto. Sim, até para poder te acompanhar melhor e acompanhar. É o avanço da medicina. Mas eu não me lembro do meu pai tomar. Com certeza, meu pai, eu não me lembro do meu pai tomar remédio para hipertensão. E eu tomo diariamente. E aí, ele tomava, Júlio? Então você está combatendo a genética, não é isso? Não é combatendo a genética. Não vejo como combater a genética. Não é combater a genética. A medicina corre paralela à genética. É uma coisa que corre paralela. A genética dá subsídio à medicina evoluir e a medicina evolui porque a genética dá subsídio. É uma coisa paralela. Não que eu esteja separando a genética eu digo da o seguinte, medicina. Eu acho que a medicina vai contra a natureza humana. Acho que a evolução da medicina vai contra a natureza humana. Porque no século XV, século XVI, um homem com 50 anos era um idoso. Entendeu? Você vê na história que as pessoas morreram com 40 anos, 50 anos. O caso que eu queria colocar é da Angelina Jolie. Pois é. Ela descobriu que tinha um gênio, não sei, e ela tirou os 2 seios para evitar o câncer da mama que a mãe teve, a avó, já tinha uma... Nesse caso, a medicina não está ajudando ela a ser mais longeva? Com certeza, não. O caso da Angelina Jolie, eu acho que é um marco, né, na genética preventiva. E é muito importante, porque assim, muita gente percebeu a importância, né, de buscar essas informações familiares. Agora, o que ela fez foi uma cirurgia, assim, todo mundo sabe que ela tirou a mama, mas eu vou dizer que ela tirou os ovários também, porque, na verdade, esse gene é um gene de predisposição a câncer de mama e ovário. É garantia de que ela não vai ter câncer? Não é a garantia. Não. Pode ter câncer no pâncreas, pode ter câncer em alguns outros lugares pelo gene de predisposição ou qualquer outro câncer, mas isso se chama de cirurgia redutora de risco. Então, isso é uma maneira de decidir com base na informação. Então, o que eu falei, o que eu chamei de decisão informada, isso é uma decisão informada. Ela optou por fazer essa cirurgia, como tem gente que opta, não, vou ficar monitorando, sabe quais são os riscos, mas decide o que vai fazer. Todo mundo pensando. Voltando ao nosso assunto inicial, como levar isso até para as escolas e tudo mais, eu acho que seria muito bacana a gente conseguir agendar de você ir nas escolas falar no ensino médio, falar com os alunos, talvez, do segundo ano, né? O terceiro já está muito focado no vestibular, mas eu acho que era muito bacana você ir nas escolas falar, enfim, ou passar um vídeo seu, alguma coisa, porque ele já tem 17 anos, já tem noção, né, de tudo. Não, com certeza, essa idade já dá e já domina a biologia, ou ir nas escolas e passar algum tipo de material para inserir no currículo. Eu acho que isso é importante a gente começar já. Eu acho que o Alberto não conseguiu entrar, deve ter, realmente, a reunião dele hoje era muito importante no Monte Sinai,
mas eu vou falar isso com ele também, para falar com os presidentes das escolas. Eu acho que é um começo importantíssimo, né? Já que você vê, já é a terceira palestra que você dá, né? Não, eu perdi a conta de quantas já foram. Assim, cada hora mais gente sabe sobre isso. E sempre tem gente que nunca ouviu falar. Então, assim, é verdade. E você vê que em Israel as pessoas não casam antes de fazer esse teste. Né? Então, você vê como é a diferença tão grande, né? Na Europa. Só tem judeu, né? Nos Estados Unidos. Não, mas não é isso. A questão é cultural, as pessoas já sabem. Não, mas Israel, os Estados Unidos é uma outra coisa que é muito maior e tem dinheiro para poder fazer divulgações, etc. Mas Israel, pelo fato de ter judeu e um país que pauta muito a educação, a ciência, a evolução da ciência, é um país de vanguarda, etc., etc., a cultura é muito mais fácil, você procurar isso das pessoas. Uma outra questão, antigamente, na época dos nossos pais, a Ashkenazi só casava com a Ashkenazi, até tinha, não, a Ashkenazi da Bessarábia só casa com Bessarábia, não podia nem misturar com Polis e vice-versa. Hoje em dia, eu acho que isso aí já está mais menor, né? Já não existe mais esse tabu, já existe uma mistura maior de Ashkenazi com Sefaradi. Isso vai melhorar, né, geneticamente. Sim, isso foi uma coisa que quando eu comecei a dar palestra nas sinagogas, eu senti uma resistência muito grande, principalmente dos rabinos, dizendo, não, mas então você está estimulando casamentos de judeus com não-judeus. Eu estou falando de ciência, entendeu? É óbvio, a miscigenação ela é sempre muito boa, mas também se a gente sabe onde a gente está pisando, a gente consegue fazer uma prevenção dentro do grupo específico. Eu não estou dizendo nada, eu estou dizendo que tem um problema e que o ideal seria que a gente não deixasse que isso acontecesse. Eu comecei a fazer palestras, deve ter uns 30 anos, mais ou menos, que eu já fui na Ares, já fui no Lubavitch, já fui em escola, já fui na Vitsu, e assim, essas crianças que têm doença agora no Brasil poderiam não ter nascido, ou as famílias poderiam já estar sabendo e ter sido testadas, entendeu? Só que eu acho que agora sim, a gente está num momento tecnológico que é extremamente favorável, porque antes era mais complicado. Eu falava, as pessoas ficavam interessadas, tem que colher sangue, mandar para os Estados Unidos, botar no Federal Express, é muita mão de obra. Então, agora está fácil. Então, agora a gente não pode deixar passar, entendeu? Eu acho que a partir do momento que isso é sabido, que isso está sendo divulgado, que a gente tem a possibilidade de fazer, é complicado acontecer mais vezes, né? Com certeza. É isso. Obrigada, Daphne. Mais alguma pergunta? Acho que estamos aqui já com quase 11 horas da noite, a Daphne deve estar cansada também. Não, e amanhã eu vou malhar às 6 da manhã. Então... Parabéns, eu também. Esse é um bom teste, né? Hein, Daphne? Malhação é um bom teste. Né? É isso. Ajuda a prolongar a vida. Então, a gente vai ajudando a nossa genética, né? Não é? Vai purificando. Maravilha. Ok, gente, então vamos lá. Agradecer mais uma vez a Daphne. Um grande beijo no papai e na mamãe. Manda um beijo mesmo. Não vejo o Zeca já há algum tempo. Zequinha deve estar com o quê? 86, 87? 81. Ele é uma criança, eu sou mais velho. Né? Então tá, eu vou só anunciar então a próxima semana, né? É um tema para ser lembrado e nunca esquecido. Perversidade e trauma no Holocausto. Com a psicóloga e coordenadora do Centro Cultural do Memorial do Holocausto do Rio de Janeiro, Sofia Débora Levi. Dia 21, 9 horas da noite, todo mundo convidado, divulguem e vamos falar daquilo que a gente não quer esquecer
e não pode nunca esquecer o Holocausto. Até lá, por mim, muito obrigado a todos e fiquemos bem até os 120, segundo a tradição judaica. Amém. Amém para todos nós. Com a ajuda da genética, Daphne. Daphne, Boa, muito gente, obrigado, Daphne. Obrigada pelo convite. Obrigada, Daphne. Um Valeu. beijo. Dá Boa um beijo noite. no chão para mim. Tá bom, Obrigada. valeu. Beijo no Ricardo. Tá, beijão. Tchau. Parabéns, Daphne. Muito bom, como sempre. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.